Lembrando, gente, que a gente pensa muito nos nossos direitos, né? E aí vamos pensar um pouco nos nossos deveres, né? Então, Ana, quer continuar? Boa noite. Primeiramente, quero agradecer novamente a oportunidade de estar aqui com vocês, porque cada vez que a gente traz um tema e estuda, a gente acaba aprendendo junto, né? Como a gente tem que estar constantemente se atualizando e estudando e não podemos parar muito, nunca, né? A gente tem que estar sempre realmente estudando e aprendendo. Então, hoje eu trouxe o tema O Dever, que é do capítulo do Evangelho 17, né? Da sede perfeitos. Porque, como a Cristina disse, a gente realmente, quando se fala em deveres, nós sempre já pensamos nos nossos direitos primeiro. Então, os nossos direitos nós sempre temos na ponta da língua e a gente sabe, está sempre exigindo em qualquer lugar que a gente vá, a gente está exigindo os nossos direitos. Quando nós entramos numa loja, por exemplo, se a gente for mal atendido, a gente já reclama do nosso direito de ser bem atendido, não é verdade? A gente nunca pensa e para pensar, às vezes, o que está levando aquela pessoa a nos atender mal naquele momento. Talvez esteja num dia ruim dela, ela não está sendo compreensiva, e nós, muito menos, já querendo julgar e já prontos para chamar o gerente, né, para demitir essa pessoa. E se nós agíssemos de uma maneira diferente, às vezes, e dessemos um sorriso para ela e perguntasse se a gente poderia ajudar em alguma coisa, provavelmente ela iria, né, desabar. Ela iria começar a compreender, nossa, não fiz nada, essa pessoa não me fez nada e eu estou tratando ela dessa maneira. Então, todos nós temos os maus momentos. E quando a gente percebe que outra pessoa está assim num mau momento, às vezes é melhor nós pensar realmente no nosso dever, em vez de nós pensar primeiramente no nosso direito. Então, nesse capítulo do Evangelho, ele fala que o dever é lei da vida. O dever é uma obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida com os outros. Então, o dever é lei da vida. O dever, então, o que é o dever, né? É um conjunto das prescrições da lei moral, a regra pela qual o homem deve conduzir-se nas relações com seus semelhantes e com o universo inteiro. Então, o que é moral? Para a gente poder compreender um pouquinho do que é o dever, a gente precisa saber também o que é moral. Então, moral, né, é um conjunto de regras adquiridas através da cultura, da educação, de tradição do cotidiano, que orienta o comportamento humano dentro de uma sociedade. E ela está associada aos valores e convenções estabelecidos coletivamente por cada cultura, ou por cada sociedade, a partir da sua consciência individual, que distingue o bem do mal ou a violência dos atos de paz e amor. Então, distingue o bem do mal. A moral distingue o bem do mal. E ela diz que é um conjunto de valores que está associado a uma sociedade, a uma determinada sociedade. Então, quer dizer assim, por exemplo, até pouco tempo, vamos dar um exemplo aí, a farra do boi. Era, né, eles achavam bonito ficar lá judiando do bichinho, fazendo aquela farra toda, e era moral aquilo para eles, né? Então, hoje, já está se mudando essa consciência das pessoas de saber que não se pode ficar judiando de uma criatura, de um animal, que ele também tem sentimentos e também tem dor. A mesma coisa, por exemplo, na Índia, eles jamais comem carne de vaca, porque para eles a vaca é sagrada, nós comemos, então é imoral para nós comermos carne de vaca? Então é um conjunto de moral, é um conjunto de leis que uma sociedade, né, restringe, que se coloca. Então depende o momento que está se vivendo, se tem aquele costume ou aquele acordo determinado de poder ou não fazer, do que é o que a sociedade distingue do que é o bem, do que é o mal, do que é o correto ou não correto. Então muitas vezes o que hoje nós achamos que é correto, no futuro nós vamos perceber que nós estávamos completamente errados. Então conforme nós vamos evoluindo, conforme a nossa consciência vai se expandindo, nós vamos compreendendo que determinados valores vão ficando para trás, que aquilo não mais nos interessa. É a mesma coisa hoje, como nós ainda somos consumistas, né? E ainda comemos a carne, não conseguimos deixar de comer carne. Vai chegar um dia nesse planeta que não haverá mais nenhum carnívoro, né? Que todos nós vamos ser vegetarianos. Então nós ainda não temos essa consciência. Consciência até a gente tem, só que a gente ainda não tem aquela capacidade de abominar isso da nossa vida, de eliminar a carne, né? E partir para outros alimentos mais saudáveis. Então, moral é isso,
quando nós chegarmos lá na frente, talvez numa outra encarnação, nós vamos perceber quão imorais nós fomos então quando nós comíamos carne, né? Então é isso, é um conjunto de valores de uma sociedade dessa maneira. Mas, né, em Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 13, diz que este é o fim do discurso. Tudo já foi ouvido. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é todo o dever do homem. Então é dever do homem guardar os mandamentos de Deus, né? Esse é um dever nosso. O dever, ainda no Evangelho, diz que ele paira acima da humanidade. Inspira os grandes sacrifícios, os puros devotamentos, os grandes entusiasmos. Ele é risonho para uns, temíveis para outros, inflexível sempre, ergue-se perante nós, apontando a escadaria do progresso, cujos degraus se perdem em alturas incomensuráveis. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. O dever íntimo do homem, ele fica entregue ao seu livre-arbítrio, né? O que é o aguilhão da sua consciência, guardião da probidade interior, e adverte e o sustenta. Então, o dever realmente não é uma coisa muito fácil, né? Mas a gente sabe, a gente tem consciência do bem e do mal. Então, quando nós temos essa consciência, que a gente já nasce com essa consciência, como filhos de Deus, Deus nos coloca nessa vida e nos dá a consciência para cada um de nós. Porque até uma criança, ela sabe quando ela está fazendo uma coisa errada, né? Normalmente ela já sabe. Hoje, principalmente, os espíritos que estão vindo aí, muitos mais iluminados, né? Muito mais avançados, eles já estão vindo com uma consciência bem mais expandida. Então, eles já têm noção. A gente vê, às vezes, pessoas compartilhando com a gente ali vídeos na internet de crianças, né? Que, por que você está comendo isso? Né? Isso não é um bichinho, como é que você foi lá e matou esse bichinho para comer? Então, eles realmente vêm já com uma consciência mais elevada do que nós ainda. E se a gente for olhar para trás, quando a gente para pensar que esse planeta está realmente explodindo numa evolução de consciência, se expandindo tão rápido, que é impressionante. E aí as pessoas às vezes ficam se perguntando, poxa, mas esse país não tem mais jeito, olha só quanta coisa está acontecendo. Faz tudo parte da evolução desse planeta, faz parte da limpeza necessária, é a expansão da nossa consciência realmente. Nada mais vai ficar escondido, nada mais vai ficar por baixo das mesas, tudo vai ser esclarecido. Quando antes num país desse houve um milionário branco preso, mesmo que nós estejamos pensando que, mas já soltaram, mas vai ter muitas outras consequências e muitos outros vão responder pelos seus atos. E as pessoas, nós temos que fazer parte dessa expansão de consciência e vibrar nesse planeta, é o que os espíritos superiores estão nos pedindo, para que a gente vibre amor para esse planeta, que a gente vibre, que a gente ore por esse planeta, para que realmente aconteça essa limpeza. Nós não podemos desanimar coletivamente e dizer que não vai ter solução, que está cada vez pior. Não, nós precisamos agradecer a Deus que Ele está nos esclarecendo e nos mostrando toda a verdade. E que a verdade está vindo e que nós precisamos realmente vibrar em amor e orar. Porque um dos primeiros deveres, tá, do ser humano, aqui vai dizer que o primeiro dever do ser humano é conosco. O primeiro dever, né, é nosso, que consiste em nos respeitarmos e nos governarmos com sabedoria e que não queremos e não realizaremos senão o que for útil e digno e belo, né? Depois também, claro, há o dever profissional, há o dever social, né? E também o dever para com Deus. Mas hoje nós vamos falar aqui sobre o nosso dever, né? O nosso dever, o dever moral. Então, para dar uma pincelada sobre o dever profissional, todos nós sabemos que nós temos as nossas obrigações, né, profissionais. Que você tem que levantar cedo, cumprir o seu horário de trabalho, e que você está lá no seu trabalho e você tem que desempenhar a sua função. É um dever seu, você está sendo remunerado para isso. Então esse é um dever profissional. Aí eu pergunto assim, existe aquela pessoa que ela faz tudo isso, ela vai, cumpre o seu horário, ela trabalha o dia inteiro, se precisar fazer hora ela faz, ela compra, ela paga suas contas, ela cumpre todos esses deveres.
Mas, ao mesmo tempo, a gente diz assim, é uma pessoa do bem, né? Porque ela cumpre todos os seus deveres, não deve nada para ninguém, coloca comida em casa para os filhos, alimenta os filhos. Se nós olharmos por esse ângulo, é uma pessoa do bem. Mas e se nós olharmos por um outro ângulo, nós vemos essa pessoa como sendo uma pessoa depressiva, egoísta, mal-humorada, tá? Desanimada, se fazendo sempre de vítima, não reconhecendo, nunca sendo grata a Deus, só reclamando. Será que essa pessoa realmente está cumprindo o seu verdadeiro dever? Se nós olharmos por esse outro ângulo, nós vamos ver que quando se fala que o primeiro dever é conosco, nós vamos ver que essa pessoa não está cumprindo o seu verdadeiro dever. O dever, né, social, que é a honestidade perante o mundo, ela nem sempre é uma honestidade de acordo com as leis divinas. A opinião pública, certo, né, que ela tem o seu valor. Ela se torna mais suave a prática do bem, mas nós não devemos considerar, por exemplo, a opinião pública como sendo certo. É ao mesmo tempo aquele exemplo que eu acabei de dar para vocês, de um determinado valor de uma cultura. Quando a gente se pratica alguma coisa ali, como a farra do boi, que há tempo atrás, era uma coisa muito bonita. Reunia muita gente lá para assistir e se divertir com aquilo. E hoje a gente vê que isso é uma barbaridade, né? É uma coisa muito bárbara, é uma coisa que realmente não tem sentido, não tem graça. Onde é que está a graça em judiar de um animal? Então, no dever social, a gente também tem o dever social, que é o dever da gente ter que cumprir com o próximo, o dever que a gente tem que ajudar a comunidade da gente, aquele dever que a gente tem com o planeta, né? Com a limpeza do planeta. Se eu tenho a minha consciência hoje que eu não posso jogar lixo, eu tenho que ajudar na evolução desse planeta, eu tenho que reciclar o lixo, né? Então, se eu sei que eu estou prejudicando o planeta, por que eu vou estar jogando sujeira fora? Será que eu faço isso na minha casa também? Eu abro o vidro do meu carro e jogo para fora latinhas, né? Plásticos. A gente vai por fora assim, viajando, e você vai olhando nas lateral assim, aquilo é um absurdo do que se vê ainda. Então ainda falta muita consciência do ser humano, para que ela tenha que realmente respeitar o local onde ela vive. Então, se o dever é para consigo mesmo primeiro, nós temos que também, primeiramente, né, respeitar o nosso corpo físico, porque esse corpo físico habita o meu espírito, e eu tenho que fazer com que com esse corpo, que ele seja saudável, para que eu possa viver bastante aqui e aproveitar essa oportunidade de vida. Esse é um dever do ser humano, respeitar seu corpo físico, respeitar suas limitações, fazer a sua higienização, alimentar-se corretamente, né? Praticar exercícios físicos. Isso é um dever para conosco, porque quando nós estamos cumprindo o nosso dever, nós temos a satisfação, daquela satisfação completa do dever cumprido. E para aqueles que nos desejam o mal na sociedade, deseje a eles sempre o bem, porque cada um só oferece o que tem, né? Cada um só oferece o que tem. E aqui eu sempre lembro de uma historinha do mestre com seus discípulos que ia passando à beira de um lago e ele vê um escorpião se afogando, né, no lago, e o mestre então para e tenta tirar o escorpião da água. E cada vez que ele tenta tirar o escorpião vem e lhe pica a mão. E ele persiste naquilo, cada vez que ele tenta, o escorpião pica, até que ele acha lá uma vara, lá uma coisa, e consegue tirar o escorpião da água. Aí o discípulo lhe pergunta: por que, mestre, você insistiu em salvá-lo, se quando você ia tentar salvá-lo, ele lhe picava? Sempre ele queria, né? Aí o mestre lhe respondeu: porque cada um só oferece o que tem, né? Então, se alguém nos oferece o mal, nós temos que lhe oferecer o bem. Se alguém vem com agressividade, nós temos que oferecer a paciência, a tolerância. É difícil? É muito difícil. Não é fácil para ninguém. Porque a primeira reação que nós temos quando chega alguém com uma certa ignorância conosco, gritando ou falando alto, ou se alterando, a nossa primeira reação é nos alterar também, né? Para ver quem é que fala mais alto, quem grita mais.
porque a gente já vai se sentindo com orgulho ferido. Mas na verdade nós temos que aprender a mostrar aquilo que nós temos de melhor dentro de nós. Porque quando nós mostramos aquilo que nós temos de melhor, a outra pessoa, ela também se desarma. Ela não vai continuar gritando com alguém que não vai adiantar ela gritar, né? Então nós também não devemos nos isolar da sociedade. Mesmo com aquelas pessoas, às vezes, que nos tratam de uma forma mal, que até na nossa família também, né? Que às vezes tem aquelas pessoas, os nossos familiares, que não se enturmam muito, que são difíceis de lidar. A gente não pode se isolar por completo deles. Nós realmente não temos obrigação nenhuma de ficar aturando desaforo, tá? A gente realmente pode se afastar deles, mas nós não podemos esquecê-los. Nós temos que orar por eles. Nós temos que mantê-los sempre nas nossas orações. A gente sempre tem que desejar coisas boas para eles, porque tudo que a gente deseja, tudo que a gente manda para o universo, a gente tem em troca, né? A gente vem em troca. É a lei de causa e efeito. Se eu desejo que alguém vá muito mal, que se prejudique, que se ferre, como a gente diz, que vá se ferrar. Quem vai se ferrar sou eu, né? Isso vai voltar para mim. Então, quando nós tivermos essa consciência de que tudo que nós mandamos para o universo volta para nós e com mais força, nós jamais vamos desejar mal algum a alguém. Nós só vamos desejar coisas boas. Nós só vamos desejar que o nosso concorrente realmente, né, que ele prospere muito, que ele cresça muito. Então vamos evitar assim aquelas conversas frívolas, realmente podemos evitar. Mas, né, a gente realmente tem que evitar a maledicência, evitar rogar praga para as pessoas, porque é muito forte isso. Aí Rudyard Kipling diz o seguinte, ó: nenhum homem tem o dever de ser rico, grande ou sábio, mas todos têm o dever de serem honrados. Então a honra, né, é uma coisa muito, muito forte em nós, e é um dever mesmo, porque existe uma situação que antigamente muitos diziam assim, não precisava de um contrato assinado, bastava a minha palavra. Se eu desse a minha palavra, se eu estou dando a minha palavra, é o suficiente. E por que hoje não é mais assim, né? Mas vai voltar um dia que vai ser assim novamente, que a palavra vai ser suficiente. Por exemplo, como nós temos os nossos deveres, e a gente está sempre querendo os nossos direitos, eu vou contar uma historinha para vocês que aconteceu agora recente, que eu presenciei. Uma situação assim, uma pessoa, ela trabalhava 10 anos numa determinada empresa, 10 mais, talvez. E ela já tinha uma certa idade, uns 45, 50, uma certa idade assim. E essa pessoa foi demitida recentemente porque a empresa entrou em crise e ela teve que realmente demitir a pessoa. E aí essa pessoa foi no sindicato fazer a sua rescisão e descobriu, por acaso, ela descobriu, porque ela não sabia disso, que a partir de uma certa idade, que eu também não sei como é que é, todo funcionário tem o direito de gozar os 30 dias de férias. Ele não pode vender 10 dias de férias, mas naqueles 10 anos aquela pessoa vendeu os 10 dias de férias e ela descansou 20 dias de férias. Aí o que ela fez? Ela entrou na justiça para requerer, né, e a justiça vai dar para ela o direito de a empresa vai ter que pagar para ela desses 10 anos sempre aqueles 10 dias. Isso é moral? Tá? Vocês acham que isso é moral? Que isso é correto? Porque quando ela vendeu aqueles 10 dias, essa pessoa, ela vendeu porque ela quis, né? Porque ela queria esse dinheiro, ela usufruiu esse dinheiro. E aí então, talvez nem a empresa não soubesse disso, dessa lei, talvez fosse desinformado, talvez ele passou despercebido. Então assim, eu acho que as pessoas, elas pensam muito realmente nos seus direitos. E quando elas acham uma brecha, principalmente para ganhar um dinheiro, em qualquer lugar que ela tenha possibilidade de tirar um dinheiro de alguém, ela vai correndo e não pensa nos seus valores morais. Não pensa mesmo, tá? Não para pensar que isso não lhe vai lhe trazer nada. O que vai lhe trazer isso? Não são apenas simplesmente outros meios de roubar. Eu vejo como outra maneira de roubar, uma maneira legal pela sociedade, legalizada pela sociedade, mas não é legalizada pela lei divina.
Então temos que ter muito cuidado quando nós estamos cobrando os nossos direitos, gente, para saber se realmente são direitos morais, tá? Foi o que você fez, o acordo na sua profissão, ou no local onde você trabalha, ou no lugar onde você brinca, participa, recreativo, seja qual for, é realmente aquilo que foi acordado entre as pessoas? Ou é você que já está querendo realmente usufruir de uma oportunidade para abocanhar um pouquinho mais? Então a gente tem que ter muito cuidado. Isso me chamou muito a atenção, esse fato, porque era uma pessoa que eu conheço, não vou falar quem é, mas era uma pessoa que eu considerava muito trabalhadora, tá? Uma pessoa assim que cumpria os seus deveres, e eu sempre achei realmente uma pessoa do bem, tá? Não vai deixar de ser do bem, né? Também porque está cometendo um deslize. Mas são deslizes que nós podemos evitar, porque isso só vai fazer com que a gente realmente regrida a nossa evolução, né? Nós precisamos ter muito cuidado isso, quando a gente exige o nosso direito. Então, o nosso dever, para nós mesmos, ele começa com o quê? Orar. O primeiro dever de cada um de nós é a oração, tá? Nós precisamos orar, porque é a oração que nos leva para cima, é a oração que nos conecta à divindade. Como filhos de Deus, como essências, como somos, né, centelha divina, nós temos obrigação de orar. E nós podemos orar em qualquer lugar. Nós não precisamos esperar chegar em casa para rezar no nosso quarto, na nossa cama, né? A gente pode orar a qualquer momento. Então essa é uma obrigação nossa. A segunda obrigação que nós temos é a gratidão, tá? Às vezes é o que falta muitas vezes em nós, a gratidão. Nós temos que aprender a reconhecer, né? Eu já fiz aqui uma palestra sobre a gratidão, e a gente sabe que a gente tem muito, muito mais para agradecer do que para pedir. Porque quando nós começamos a agradecer por nós termos simplesmente aberto os olhos numa nova manhã, a vida sempre vai sorrir mais para nós. Agradecer por a gente ser perfeitos, né? Para a gente poder se locomover, porque nós às vezes damos valor apenas quando a gente machuca ou quebra uma parte do corpo, uma perna e não pode andar, é que a gente dá tanto valor àquela coisa tão simples de poder caminhar livremente para qualquer lugar. Então isso é um motivo de gratidão, e motivo de gratidão não falta. E o próximo dever, nós temos o dever da caridade, de praticar a caridade. Nós temos que sermos caridosos com as pessoas. Nós temos que fazer aquela caridade moral, não é aquela caridade de se desfazer das coisas que nós já não queremos porque nós não gostamos ou porque é lixo, tá? A gente tem que fazer aquela caridade moral, e muitas vezes a caridade moral é só ouvir uma pessoa, basta ser ouvinte, né? Quando alguém vem falar alguma coisa pra gente, a gente ouvir que essa pessoa está querendo desabafar, e não já querer dizer, ah, mas o meu problema também, olha, né? A pessoa diz, ah, eu estou com uma dor de cabeça, ah, eu tenho também, todo dia. A gente sempre quer fazer com que o nosso problema seja maior, né? A gente quer sempre mostrar que o nosso sofrimento é maior do que o outro. E outro dever que nós temos é de sermos benevolentes. Nós temos que ter paciência com as criaturas. Nós temos que sermos generosos, né? Nós temos que sermos bons. A gente precisa ser paciente com as pessoas, com os idosos, né? Nós precisamos exercer isso com todas as pessoas ao nosso redor, porque nós vivemos num mundo hoje de muito agito, de alto estresse, né? A gente está sempre tão ocupado com todas as coisas, estamos sempre ocupados conosco, com tudo, e os nossos problemas realmente são tão grandes, e a gente fica assim, todo mundo dentro de si mesmo, que a gente esquece de olhar assim um pouquinho ao seu redor. Eles fizeram um teste, esses tempos, num museu, eu nem sei em que cidade que foi, mas eles fizeram um teste num museu, e eles colocaram situações de pessoas, assim, no painel, passando por uma determinada dificuldade na rua. Por exemplo, uma senhora muito velhinha, carregando suas compras e nem conseguindo arrastar tão pesado, né?
e as pessoas passavam por ela, praticamente esbarravam nela e não ajudavam ela nem a atravessar a rua. Aí numa outra situação eles colocaram um bebê dentro de um carrinho, sozinho, chorando dentro do carrinho, mas eles, lógico, estavam filmando assim, mas observando as pessoas. E ninguém nem parava, as pessoas correndo para cá e para lá, nem paravam para olhar aquela situação. Então eles colocaram várias situações assim, que são realmente polêmicas assim. E essas pessoas, quando chegaram no museu, elas foram olhando aquelas cenas e foi perguntado para a pessoa: o que você faria se fosse você? Ah, eu iria ajudar, eu iria levar essas compras até na porta da casa dessa senhora. E aí eles mostraram depois que elas próprias foram filmadas, tá? E elas passaram por aquela situação e elas não perceberam. Então é fácil a gente julgar os outros, né? É muito fácil nós apontar o dedo assim, nossa, que desumanidade, ninguém viu. Mas nós no dia a dia mesmo, às vezes passamos por essas situações e não olhamos. Não olhamos para o lado, para o nosso lado, que tem às vezes pessoas precisando de nós, de um gesto, de uma caridade moral, de sermos bons com elas, né? E aí também a honestidade é a essência, gente. Honestidade é dever nosso. Nós temos que ser honestos sempre. E em qualquer situação da vida, a verdade sempre prevalece. Não adianta nós querermos dizer uma mentirinha para poder salvar uma situação, porque vai sofrer, porque isso, não. Sempre a verdade, ela tem que ser dita sempre, em qualquer circunstância, por mais que doe, por mais que machuque a verdade. Porque uma pessoa que mente, ela mente às vezes tão descaradamente que ela própria depois se desmente, né? Porque ela nunca vai contar aquela situação exatamente como ela contou da primeira vez. Ela sempre vai se contradizer, porque é mentira. Então, porque quando é verdade, a gente pode chegar e afirmar tal situação assim, a gente até, nem a verdade a gente conta igual, né? Mas imagine uma mentira. Como é que a pessoa chega para o outro e vai contar uma mentira? Que feio ser desmascarado. Poxa, mas aquela pessoa me mentiu porque ela me falou tal coisa e depois ela falou isso. E aí as pessoas ficam rindo e dizendo, mas é mentiroso, né? Que feio isso, né, gente? É nosso dever moral sermos honestos. Porque sendo honestos conosco mesmo, é que nós vamos aprender a ser pessoas melhores. E também nós temos o dever da responsabilidade. E a responsabilidade, ela começa conosco mesmo. Nós temos a responsabilidade, né, de nos alimentarmos para viver. Nós temos a responsabilidade de, como os pais, educar os nossos filhos, de como os filhos, né, também ajudar os nossos pais. Temos a responsabilidade de irmãos, de cunhados, de nora, de genro, né? Nós temos todas essas responsabilidades com as demais pessoas também. E nós temos a responsabilidade com o nosso trabalho. Então, responsabilidade é um dever nosso, muito forte, e tem que estar sempre presente. Porque é complicado aquelas pessoas que são irresponsáveis, que não cumprem seus deveres, né? Que deixam para trás as pessoas, marcam lá uma determinada situação, um encontro com a pessoa e por irresponsabilidade, né? Não acabam falhando, não cumprindo, prejudicando às vezes a outra pessoa. Claro que às vezes tem os inconvenientes que podem fazer com que a pessoa não vá lá naquele determinado encontro, mas isso não é uma questão de responsabilidade. Mas existe sim aquelas pessoas que fazem questões de marcar compromisso e não cumprir, que fazem questão de comprar e não pagar, né? Elas acham bonito isso, ficar enganando, tirando proveito, ganhar um troco maior lá no supermercado e não devolver para a pessoa. Por isso que nós temos que sermos honestos mesmo, porque a gente tem que ter tanto a honestidade de saber que aquilo não nos pertence. Quando essa consciência, ela estiver em mim, em você, em cada um de nós, e quando isso começar a se expandir por toda a cidade, depois por todo o estado, por todo o país, por todo o planeta, e que essa consciência estiver em todos nós, não haverá mais crimes, né? Realmente não haverá mais nada. Nós podemos sair de casa, deixar a nossa casa aberta,
As pessoas vão ir lá, se chover, o vizinho vai lá fechar a porta para você, né? Sem mexer em nada, porque cada um vai estar consciente da sua honestidade, da sua responsabilidade. Ninguém vai cometer crimes. E nós vamos chegar lá, porque Jesus disse que esse planeta ainda vai ser, né? Que os bons herdarão o reino dos céus. E aqui nesse planeta ainda ele está fazendo parte dessa limpeza. E é isso que está acontecendo agora. E para que isso fique limpo, vocês sabem que quando uma casa está suja, realmente a gente tem que mexer muito, né? Trocar água muitas vezes. Então nós vamos ainda chegar lá. E aí nós precisamos também, e é dever nosso, nós aprendermos a meditar e se espiritualizar. É dever de cada um de nós, tá? Aprender isso. Porque é acalmando a nossa mente, quando nós esvaziamos a nossa mente de todo o lixo, de todas as coisas, que nós começamos a praticar a meditação, que a gente começa realmente a se elevar, a se espiritualizar. E tudo isso é com um único objetivo, né? Porque quando nós viemos para cá, que a gente faz parte lá do nosso processo de reencarnação, que a gente faz parte lá de toda aquela estrutura, que a gente está lá pedindo 1001 provas, né? Antes de nós vir, nós pedimos 1001 provas. E depois, quando nós chegamos aqui, nós só reclamamos dessas provas que nós tivemos. E lá nós pedimos, pelo amor de Deus, me dá essa prova, essa também quero, porque eu quero ser mais rápido, para não ter que passar mais 10 vidas. Então eu quero que em uma vida eu quero dar aquele salto quântico. Porque isso tudo, né, é só para isso. No final, para a gente evoluir. E foi para isso que nós viemos aqui. É essa a nossa oportunidade de vida. É esse o nosso objetivo final, para que a gente evolua. E é sobre isso que a gente fala constantemente, e todos os palestrantes aqui falam disso, né? De evoluir. Porque é para isso mesmo. Nós viemos aqui, estamos passando por todas as penúrias, essas vicissitudes da vida, para que a gente saia daqui, o dia que a gente deixar esse corpo físico, muito melhor do que nós viemos. Não vamos jogar fora essa oportunidade. Porque lá fora, tá? Tem 3 vezes mais a população espiritual esperando a oportunidade de estar aqui. Nós estamos aqui agora num momento de transição planetária, né? Um momento de transição planetária, um momento em que a Terra está passando, né, desse momento de expiação ali para ser a regeneração. E nós somos abençoados por Deus, por estarmos aqui nesse momento, por ter essa oportunidade de nós estarmos crescendo e nós não precisar voltar lá no planeta X de novo, né? Não começar tudo de novo, porque quando a gente não aprende com a dor, né? A gente vai ter que começar tudo de novo. Então a dor que vem para nós é uma dor que a gente tem que se perguntar por que está vindo isso, o que quer me despertar isso, aonde eu estou errando. Porque quando você tem uma dor em você, no corpo físico mesmo, qualquer coisa, qualquer doença, ela vem para ti sacudir, dizer acorda, acorda, tá? O câncer é exatamente essa doença do século que está matando tantas pessoas, porque as pessoas estão, sabe o quê? Se deixando se levar por serem vítimas. Elas são muito vítimas, elas sofrem muito, tudo o sofrimento delas, elas fazem muito de vítima. É a falta de perdão. Porque nós precisamos nos perdoar primeiro nós pelos nossos erros. E perdoar sempre os outros, que ninguém é perfeito. E quando existe gratidão, quando existe perdão, tá? Não há câncer que habite em qualquer corpo. E uma coisa é certa, tá? Tudo que acontece à nossa volta, tudo. Nós somos responsáveis por tudo que está à nossa volta. Não vamos botar a culpa em ninguém. Nós criamos a nossa própria realidade. Então, se eu crio a minha realidade doentia, eu posso criar a minha realidade sadia. Basta eu querer. E é simples assim mesmo, tá? É bem simples.
Basta você ter fé, acreditar naquele homem lá em cima, no Deus que nos colocou aqui, que nós nunca estamos sozinhos e que nós temos capacidade de nos curar, nós temos capacidade de sermos perfeitos. E a doença, a gente tem que ter essa consciência de que ela é uma imperfeição da nossa alma, imperfeição de qualquer lugar do pensamento, se ela manifesta-se no corpo biológico, mas que nós temos capacidade, gente, de curar qualquer doença do nosso corpo, mesmo uma doença terminal. É possível, porque a gente vem aqui às vezes para passar muitas dificuldades e, como eu falei antes, a gente tem as nossas provas, que a gente pede lá, mas nós temos condições de mudar muito o destino disso. Nós não somos simplesmente espíritos que viemos para cá e somos colocados dentro de um barco e que a Deus dará, que tudo vai acontecer, que tem que acontecer aquilo, porque eu tenho que sofrer, porque isso, porque aquilo. Gente, ninguém tem que sofrer nada. Vamos dar esse salto quântico na nossa vida. Vamos expandir a nossa consciência. Quando um espírito fica perfeito, ele não tem mais necessidade de sofrer. Então, se nós estamos sofrendo, vamos lá nos espelhar naqueles exemplos dos outros, às vezes, o que mais me incomoda naquela pessoa, o que me irrita tanto nela. Será que não está exatamente o meu calo lá? O que mais me irrita, às vezes, numa pessoa é exatamente o meu ponto fraco. Aquilo que eu já fiz muito, talvez. Que bom se eu não faço mais. Né? Então, cuidar, a gente precisa olhar os outros como espelhos para a nossa alma. E, para concluir, onde começa e onde termina, né, o nosso dever. Então, ele diz assim que o dever, ele começa e ele termina exatamente no ponto em que começa o direito do outro. Porque o meu direito como vizinho, de eu abrir uma janela e botar um som alto, ele termina exatamente no momento em que o meu vizinho precisa descansar. Né? Nós temos então que saber onde é que estão os nossos limites. É nesse momento que começa e termina. E o dever, ele nunca termina. Para com Deus, o nosso dever nunca termina. Tá? Ele vai ser sempre eterno, porque nós vamos estar sempre precisando evoluir. Né? Então, o dever, a Madre Teresa de Calcutá, ela diz que é uma coisa muito pessoal. Recorre da necessidade de entrar em ação e não da necessidade de insistir com os outros para que façam qualquer coisa. Não vamos esperar que os outros façam, nem exigir dos outros. Nós temos que começar a exigir de nós mesmos, é pessoal mesmo. Né? Uma outra frase. O hábito do bem, ele facilita, né, a sua prática. Então, quanto mais nós praticarmos o bem, quanto mais amorosos nós formos, quanto mais generosos a gente for, mais fácil vai ser, né, para a gente continuar sendo. Por isso, e antes de tudo, a gente tem que aprender a nos dominar. Porque quando nós praticamos o bem, gente, a gente só tem o bem de volta, tá? Tenha em mente que fazer o bem receberá o bem, né? Buda diz que vale a pena cumprir bem e sem erros o dever diário. Não procure evitá-lo ou adiá-lo para amanhã. Faça logo o que deve ser feito, porque hoje pode ser um bom dia, né? Então, às vezes a gente tem costume realmente de deixar para amanhã, de deixar para depois. Mês que vem eu faço. O ano que vem eu vou fazer. Não, faça agora se você pode fazer. Não deixe para amanhã. Aí tem esse poema do Mário Quintana, que ele diz assim, o tempo, a vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. E quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. E quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, já se passaram 50 anos. E agora é tarde. Mas eu digo que nunca é tarde, tá? Nunca é tarde para a gente começar a querer mudar, a querer evoluir.
E como diz o Chico Xavier naquela frase, né, a gente não pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas nós podemos fazer sim um novo fim, né? Certo, gente? Então era isso, tá? Espero que realmente eu possa ter contribuído com alguma coisa. Desejo para vocês uma boa noite. Nós que te agradecemos, Ana. Eu peço para o seu líder fazer a oração final. Boa noite a todos. Então, estamos preparando para o passo, né, refletindo um pouco sobre essas pérolas que a gente vai poder receber. E vão se ampliando os horizontes, né? Que a gente consiga, então, na noite de hoje, sair daqui com nosso olhar mais ampliado, que a nossa noção de dever ela vai se ampliando, a gente vai percebendo que aquilo que não era obrigação para nós há um tempo atrás, agora passa a ser, mas que a gente consiga então também, assim na luz desse Evangelho do Cristo do Meigo Nazareno, extrapolar um pouco esse dever que nos remete para a responsabilidade que aprisiona e que possamos caminhar para a superação dos nossos próprios limites, buscando aprimoramento espiritual, mas que nos leve também para o cumprimento do dever no verdadeiro sentido de liberdade, que cada um de nós caminha nessa direção, sentindo-se cada vez mais livre para fazer aquilo que lhe é como obrigação, segundo as leis do Pai Maior, mas que também busque se superar e além da sua obrigação, pois que só desta maneira teremos a compaixão e teremos assim o esforço de caminhar na direção daquele que necessita de um abraço, de uma mão amiga, de uma palavra amiga ou de um ombro para chorar. Agradecemos então imensamente a oportunidade, mais uma vez, de estarmos em contato com essa doutrina maravilhosa, confortadora, esperançosa e consoladora. Que assim seja.